Olá, queridos ouvintes. Estamos começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos estudar o capítulo 22, cujo tema é Que Buscais? Eu sou Ildete e farei hoje o estudo com vocês. Então vamos ler o texto. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Está em João 1:38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de construir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando, com interesse, aos que entram: Que buscais? Belíssimo texto de Emmanuel, que nós vamos, a partir de agora, conversar sobre ele. Então, eu gostaria de começar o nosso estudo lendo a passagem do Evangelho que inspirou Emmanuel a fazer esse texto, para que nós possamos entender o contexto dessa pergunta de Jesus: Que buscais? Então, está em João 1:36, 39, e nos diz assim: No dia seguinte, esse dia seguinte é o dia seguinte ao batizado de Jesus, que é o João Batista. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com 2 dos seus discípulos. E, avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguia, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus respondeu: Vinde e vede. Respondeu. Foram aonde ele morava e ficaram com ele. Aquele dia era cerca da hora 10ª. Então, Jesus fez a pergunta a 2 dos discípulos que até então eram de João Batista. E ele viu que os discípulos o estavam seguindo e perguntou o que eles queriam com ele, né? Que buscais me seguindo? E eles responderam o quê? Onde moras? Quando eles responderam isso, eles passaram a permanecer com Jesus daquele momento até no dia seguinte. Jesus os levou até onde Jesus estava morando e eles ficaram lá ouvindo os ensinamentos de Jesus até o dia seguinte. Então, irmãos, Jesus entendeu que eles, esses 2 discípulos, buscavam o caminho, a verdade e a vida verdadeira, como o próprio Jesus se definiu. Porque eles não responderam que estavam seguindo Jesus para solicitar necessidades pessoais, para encontrar meios de enriquecer, que queriam ter privilégios por estarem seguindo Jesus, ou cura para seus males.
Eles queriam aprender com ele como se tornar divino, como engrandecer suas almas. E por isso Jesus permitiu que eles dois o seguissem. Daí entendermos que de todas as experiências e conhecimentos que adquirimos em cada jornada, os ensinamentos divinos são os mais importantes que devemos buscar. O que buscais? Por mais conhecimentos técnicos? Por mais conhecimentos científicos? Por mais que tenhamos esse tipo de conhecimentos para exercer nossas profissões, nossa jornada, mesmo que saibamos de cor todo o Evangelho, todo o Pentateuco da doutrina espírita, se não exercermos os ensinamentos contidos ali da mensagem de Jesus, de nada valerá essa nossa jornada terrestre. Quando pedimos socorro a Jesus, procuramos segui-lo? Qual o nosso objetivo quando nos ajoelhamos ou clamamos a Jesus por algo? É para resolver o nosso problema, pedindo a Ele a solução. Porém, a solução está em nós. Para isso, devemos buscar o conhecimento, principalmente o autoconhecimento, porque nós sabemos onde nós estamos falhando. Do momento em que nós tivermos a consciência dessa mudança, que é a reforma íntima tão falada na doutrina espírita, a mensagem de Jesus vai começando a se instalar dentro de nós, então aí sim virá a paz, virá a felicidade verdadeira. Só se nós conseguirmos usá-las em nossas vidas. Vamos contextualizar com o momento que estamos passando. As pessoas ficam fazendo correntes de oração, passando por redes sociais e orando em casa, que essa pandemia termine. E o que é que elas estão fazendo para a pandemia terminar? Estão indo para as ruas de máscara? Estão indo para as ruas só fazer o necessário? Não estão se aglomerando? Não estão procurando desculpas para estar com as pessoas por aí? E mesmo de máscara, às vezes falando de perto, e a gente de máscara falando de perto pode se contaminar, tem que ter os três juntos, é a máscara, o distanciamento social e a higiene das mãos. Então, as pessoas querem jogar a solução para o alto, para Jesus, enquanto que a solução está mesmo conosco. Não podemos, de forma alguma, achar que por termos também algum conhecimento da doutrina ou frequentarmos templos religiosos, poderemos ter privilégios, como alguns religiosos, não todos, obviamente, acham que têm, principalmente aqueles que são médios, que têm revelações, que têm comunicações espíritas, acham-se especiais, porque recebem mensagem da espiritualidade e acham que podem ocupar os espíritos com seus problemas pessoais e procurando através deles uma solução, enquanto, como eu já disse, a solução está em nós. Emmanuel, nesse texto, nos diz: muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Subornável, quer dizer, nós estamos fazendo uma troca, um suborno. Se eu me comporto bem, se eu sou uma pessoa boa, que faço doações, que trabalho no bem, então eu tenho que receber graça, não é? E nós sabemos que não basta você fazer isso, você tem que se transformar. É esse que Jesus espera de nós. Lá no texto, Emmanuel também nos diz: os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. As pessoas, nossos irmãos religiosos, né, têm o hábito de fazer promessas, de chegarem a fazer até sacrifícios para receberem a graça. Mas Jesus não quer nada disso, não é? Devemos entender que os desígnios de Deus têm um propósito. Se estamos sofrendo, é para extrairmos ensinamentos. Emmanuel nos diz também claramente isso no texto, quando ele diz: esquecem de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz no Calvário é o símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos.
Então, meus irmãos, nós já sabemos que a solução para os nossos sofrimentos está em nós mesmos. Os sofrimentos serão cessados quando alcançarmos a evolução espiritual, quando pararmos de cometer erros, quando deixarmos brotar a essência divina que há em nós, em todos nós, essa essência que é prisioneira de inferiores preocupações, como diz o texto. Nesse nível evolutivo que nos encontramos, ainda temos, claro, necessidades básicas como vestuário, alimento, moradia, mas aí vem a lembrança de Mateus 6, 25, 24. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, por que tanta preocupação? Continuando nesse belíssimo texto, Emmanuel ainda nos diz: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os tempos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Nos esclarece aí que Jesus está em qualquer religião. E que em todas a pergunta dele é a mesma: o que queremos dele? E ele espera o tempo necessário para ouvir a resposta que os 2 discípulos lhe deram. Queremos entender, conhecer, amado mestre, quem és, como vives, pois és o meu modelo. Então, queridos irmãos, gostaria de encerrar nossos estudos desse capítulo de uma das obras de Emmanuel, citando o próprio Emmanuel em um outro texto, quando ele diz: acharás. Entrega a Deus os problemas que te façam insolúveis. Trabalha e caminha adiante. Assim, acharás no próprio coração a presença da paz a irradiar-se de ti por fonte de amor e luz. Trabalha e caminha adiante. O trabalho não é só o do sustento e da beneficência. Esses são importantes, mas de nada adiantarão se não trabalharmos nossas imperfeições, e com isso estaremos caminhando adiante na nossa evolução. Essa foi a mensagem que Emmanuel disse nesse texto, acharás. E essa é a resposta que Jesus, quando pergunta que buscais, é essa a resposta que ele quer. O trabalho maior que viemos fazer aqui é o nosso crescimento espiritual. Através dele, de Jesus, da mensagem dele, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 23. A todos.